VBA no Excel para iniciantes. Canal Programador Excel VBA com Gleidson Pereira. Inscreva-se! Essa é a nossa terceira aula de nosso curso de Excel VBA com banco de dados Microsoft Access. Na aula de hoje, vamos estar discutindo a criação da conexão com o banco de dados, habilitando as referências no VBA Project e fechando a conexão com o banco. A meta de like deste vídeo é de 40 likes, então deixe o seu like agora para ajudar no crescimento do canal. Assim você garante a continuidade desta série. E a você que não é inscrito, inscreva-se agora. Antes de começarmos o vídeo de hoje, eu queria dar um recado, pessoal. Eu agradeço de coração a gente ter batido a meta de likes no primeiro vídeo, certo? Observe que a gente alcançou 51 likes. Fiquei muito feliz, certo? Porém, fiquei triste em ver esses 3 dislikes no vídeo. Vocês têm todo o direito de deixar o dislike no vídeo, certo? Porém, vocês me ajudam muito mais se deixar o seu feedback. Assim a gente pode fazer com que os vídeos melhorem, certo? Só o dislike, você acaba desmotivando o criador de conteúdo. Ao invés de dar um dislike, por favor, comente, deixe o seu feedback para que possamos melhorar, certo? Para que possamos entender o que você não gostou. E aos que deixaram o seu like, o meu muito obrigado. Bora pro vídeo. Vou estar utilizando aqui na nossa aplicação o Excel 2016, certo? Vou dar um duplo clique aqui em uma nova pasta de trabalho. E vamos aguardar o Excel abrir uma nova pasta de trabalho para a gente trabalharmos nela. Observe que já criou, certo? Então o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Primeiramente, a gente vai criar um módulo, certo? E para termos acesso ao VBA, pressione Alt mais F11, o nosso famoso Visual Basic Editor. Caso o seu project não esteja aparecendo, quando você acessou o seu VBA, pressione Ctrl mais R, que é o nosso atalho, certo? Para o nosso Project Explorer. Então vejamos o seguinte, certo? Aqui é o nosso project. Observe que ainda não renomeamos esse arquivo. Primeiramente, o que é que eu vou fazer, certo? Eu vou já de antemão salvar esse arquivo. E lembre-se que esse arquivo vai ficar salvo dentro da mesma pasta que foi salvo o banco de dados, certo? Então eu vou voltar aqui. Vou pressionar aqui o Ctrl B para salvar o arquivo. Vou clicar em salvar como. Vou estar salvando aqui dentro da nossa pasta Projeto Excel com Access, certo? Lembrando que eu deixei o link disponível para você baixar o nosso banco de dados na descrição do vídeo 1 e do vídeo 2, certo? Já está lá, pode ir lá conferir. Vou dar um duplo clique aqui no nosso Projeto Excel com Access. Vou renomear aqui a nossa pasta. Vou chamá-lo aqui de Formulário. Para igrejas. Aqui você coloca o nome que bem entender, certo? Vou salvar com a extensão XLSB, que é a extensão principal que eu salvo aqui nossos arquivos em VBA, certo? Lembrando que a extensão XLSB, ela consegue comprimir o seu arquivo, certo? Você que tem o hábito de salvar como XLSM, procure salvar o mesmo arquivo com a extensão XLSB, que você verificará que o Excel conseguirá converter o seu arquivo, certo? Ou seja, vai comprimir ele e vai deixá-lo com um espaçamento bem menor, certo? Do que a capacidade que ele consome com a extensão XLSM. Então eu vou salvar. Está salvando o nosso arquivo. E agora sim, eu vou pressionar novamente Alt mais F11. Observe que eu não tenho nenhum módulo inserido ainda no meu projeto. Vou clicar em inserir módulo. E o que é que eu vou fazer agora? Vamos criar
variáveis públicas, certo? Por quê? Porque através dessas variáveis públicas eu vou poder manipulá-las no nosso projeto, certo? Então vejam que eu não estou criando essas variáveis dentro do próprio módulo do formulário, certo? Estou criando um módulo à parte, que é esses módulos que a gente adiciona aqui, ó. Clicando em inserir módulo, certo? Então o que é que eu vou fazer agora? Primeiramente, então vamos criar nossa variável pública, porém vou deixar já comentada, certo? Para ficar mais fácil o entendimento. Então vejamos aqui, ó, declaração pública para conectar-se ao banco de dados Axis, certo? Aqui é o meu comentário. Vou só aumentar aqui a fonte para vocês. Vou em ferramentas, opções e formato do editor. Observe que o formato aqui, o tamanho padrão da fonte é tamanho 10, certo? Vou aumentar aqui para 16 e vamos ver como é que fica, certo? Vou dar um OK. Vou aumentar mais um pouco, certo? Opções, formato do editor. Vou deixar aqui com o tamanho 20. Eu gostaria que vocês comentassem aí nos comentários como é que ficou a visualização aí, certo? Vou dar um OK. E agora sim, ó, declaração pública para conectar-se ao banco de dados Axis, certo? E como é que eu faço? Como a minha variável é do tipo pública, então eu começo com o nome public. Aqui, para a declaração da minha variável, é necessário que eu dê um nome para ela, certo? Lembre-se que a gente sempre procura um nome bem intuitivo. Então, eu vou chamar a minha variável de db, onde ela faz referência ao ADODB, certo? Então, ela vai ser do tipo db, as new, ADODB, ponto. Observe que o ADODB ponto não me apareceu aquela janelinha como fosse um IntelliSense, certo? Por que que não apareceu? Porque para a gente trabalhar aqui com a conexão entre o Axis, certo? Para a gente chamar aqui a nossa conexão dentro do Excel para ter acesso ao banco de dados Axis, é necessário que a gente atribua, certo? A gente adicione aí, nas nossas referências, algumas bibliotecas, certo? Que no caso, vou apagar aqui esse Adobe ponto. Observe que vai dar um erro porque eu saí do comando, certo? O que é que eu vou fazer agora? Para que eu possa estar manipulando o Axis através do meu Excel, certo? É necessário que eu ative o Microsoft Active Data Objects 2.0 Library e o Microsoft DAO 3.6 Object Library, certo? Então, vai ser necessário que eu vá em referências do VBA Project e marque essas duas opções, beleza? Então, vamos lá. A gente clica aqui, ó, em ferramentas, referências. Vai me aparecer a janelinha aqui do VBA Project. Vamos aguardar. Observe que eu não as tenho marcado, certo? Aquelas marcadas era apenas um slide. Então, a gente vai aqui procurar as nossas referências, certo? Então, a primeira vai ser a Microsoft Active Data Objects 2.0 Library, certo? Então, eu coloco o Mzinho aqui, só para me ajudar. Vou procurar aqui Microsoft Active Data Objects 2.0 Library, certo? Daqui ela, ó. Observe aonde é que ela está salva dentro da minha pasta, certo? E observe a DLL que ela puxa, ó. Vou marcar aqui. E a próxima que eu quero é a Microsoft DAO. Vamos procurar aqui um pouco mais abaixo. Microsoft DAO 3.6 Object Library, certo? Marquei, selecionei aqui o errado. Este é o correto, ó. Vou dar um OK, certo? E agora vamos novamente, ó. Vou apagar esse as new, só para a gente verificar como é que vai ficar, ó. As new. Vou dar um espaço. E observe que já me aparece lá, ó. ADODB, ó. Certo? Então ele já reconheceu as nossas referências adicionadas ao nosso projeto, ó. ADODB. Ponto. Connection. Ou seja, eu estou querendo
criar uma conexão, certo? Então, isso daqui, pessoal, é muito simples, ó. A nossa conexão, basicamente, é só essa linha de comando mais uma segunda, certo? Aonde a gente vai informar onde está o nosso banco de dados, certo? Então, você criando essa conexão aqui, você não faz mais nada, certo? Basta você criar ela do tipo pública e depois só manipular ela, certo? Então, aonde é que está salvo o nosso banco de dados? Lembre-se que o nosso banco de dados está salvo na mesma pasta que está salvo esse projeto, certo? Onde está salvo esse arquivo do Excel. E ambos está salvo nos meus documentos, certo? E aí, como é que a gente faz? A gente, primeiramente, vai fazer uma outra declaração, certo? Uma declaração para fechar o banco de dados, aonde a gente vai fazer o seguinte. Vou comentar aqui. Também vai ser uma variável tipo pública. Vou declarar aqui public. Vou chamar essa variável de rs as new espaço addb ponto record set. Lembre-se que o nosso record set é o conjunto de registros, certo? Então, com essas duas linhas de comando, a primeira eu me conecto, a segunda eu fecho a conexão, certo? Obviamente, se eu não fechar a conexão e só abrir, meu banco de dados vai estar sempre aberto e não vai poder ser de forma multiusuária, certo? Para que ele seja de forma multiusuária, é necessário que eu tenha uma conexão que abra, que eu manipule os dados e após isso ele já feche o banco de dados, certo? Então, com essas duas variáveis aqui declaradas, a gente já pode começar o nosso projeto. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma rotina pública, certo? Que também vai iniciar com o nome public, sub, connected. Connect DB, certo? Vou dar um Enter. Observe que o VBA já reconheceu e colocou o Enter Sub. Então aqui é uma rotina pública, certo? Ou seja, vou estar podendo manipular ela através dos meus formulários. Lembre-se que eu estou criando em um módulo à parte, ó. Depois a gente renomeia este módulo, certo? E eu vou fazer o que aqui, ó? Vou colocar o pet para... O pet nada mais é do que ele armazena o caminho, certo? Então, pet igual application. A gente já viu o comando application, certo? Nas nossas aulas de VBA, do nosso curso de VBA do módulo 2, certo? Então, o application, que é a nossa aplicação, ponto, active o workbook, ou seja, o arquivo ativo, ponto, pet, ponto, pet. Aqui eu estou pegando, certo? Para vocês entenderem, aqui eu estou pegando onde está salvo este arquivo, certo? Porém, não é o suficiente. Eu também tenho que formar por parâmetro o nome do arquivo. Então aqui o que é que eu faço? Eu coloco o símbolo de comercial para concatenar. Como agora vai ser um texto, eu coloco aspas duplas, barra invertida. E eu informo o nome do meu banco de dados, certo? Vejamos o nome do nosso banco de dados. Então, eu vou lá onde está salvo o meu banco de dados, para evitar erros, certo? Tá aqui o nome do nosso banco de dados. Vou clicar aqui em renomear, só para pegar aqui o nome exato, certo? Não, claro que eu não vou renomear, só para pegar o nome exatamente como está lá. Vou voltar para o meu projeto. Vou colar aqui, ó, banco Excel access.mdb, certo? MDB é a extensão do nosso banco. E fecho com aspas duplas. Então, aqui, com este comando, até aqui eu estou pegando o caminho que está essa aplicação, certo? E estou concatenando com o meu banco de dados Access. Então, com este comando até aqui eu estou capturando onde está salvo este arquivo de Excel e estou concatenando com o meu banco de dados Access, que está renomeado como banco Excel access.mdb.
E vou declarar esse pet aqui, acabei esquecendo de declarar esse pet, certo? E ele vai ser do tipo string. E o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou utilizar esse DB para abrir o meu banco de dados, ó. db.open, ou seja, vou abrir quem? O DB. Quem é o DB? O adobe.connect, certo? Então eu vou estar abrindo a minha conexão. E aqui eu informo os parâmetros, ó. Provider igual a Microsoft .jet. O arquivo vai estar disponível para download, certo? .oledb. 4.0 ponto e vírgula data source igual a quê? Certo? O meu data source é igual a concatenação de quem? Vou estar concatenando o meu pet, certo? Que é a nossa variável, que é essa variável aqui que está armazenando onde está salvo o arquivo, com o nome do arquivo. Como o nosso banco de dados Axis tem senha, eu vou ter que continuar o incremento aqui do comando, certo? Como a linha de comando já está comprida, vou fazer aqui a quebra, certo? Dou um espaçamento, coloco um underline e dou um enter, certo? Observe que aqui eu estou na connect string do tipo string, certo? Na minha conexão, certo? O texto da minha conexão. Então, após a concatenação com o meu pet, que é esse carinha aqui, ó, o que é que eu faço? Eu coloco novamente um e-comercial, dou um espaçamento, aspas duplas, ponto e vírgula, jet, ole, db, 2 pontos, database. Como eu tenho senha, então é necessário eu colocar o meu password, certo? Se você não tiver, você não precisa colocar essa parte do comando. O password, meu password aqui é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a senha do nosso banco de dados. Ponto e vírgula, fecho com aspas duplas, certo? Então observe aí que não ocorreu nenhum erro. Beleza? Observe que as primeiras letras ficaram maiúsculas. E essa é o nosso comando para fazer a conexão com o banco de dados, certo? Então, recapitulando, essa variável foi declarada do tipo pública, chamada DB, para fazer a conexão. Essa também do tipo pública, chamada RS, foi declarada para a gente fechar o nosso banco de dados Axis, certo? Declarei aqui uma variável do tipo texto, chamada pet, para armazenar o caminho que está salvo a nossa aplicação. E depois utilizei o nosso DB, que já criei aqui a nossa conexão, para abri-la, certo? E agora eu vou criar um comando público para fechá-lo. Só recapitulando o seguinte, pessoal. Se você estiver aprendendo fazer aqui os comandos, certo? E quiser fazer para o seu arquivo, a única coisa que você muda aqui, certo? O comando aqui é o mesmo comando, independente do seu arquivo. O que vai mudar aqui é apenas o nome do seu banco de dados, obviamente, e a sua senha se tiver. Se não tiver, você escreve só até aqui, certo? Ó. Então, o demais é a mesma estrutura, certo? Então, não precisa se preocupar em decorar todo esse comando. Obviamente, aqui a gente coloca o nosso DB, porque foi a variável que eu criei aqui, ó, certo? Mas se você estiver aí querendo pegar essa estrutura para o seu banco de dados e adaptar para você, obviamente você muda aqui o password, se tiver senha no seu banco de dados, você informa onde é o nome do seu banco de dados, certo? E obviamente você salva o seu banco de dados com seu arquivo dentro da mesma pasta, beleza? Então agora o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável pública para fechar minha conexão, certo? Public sub
fechar DB, certo? Ou seja, vou fechar o meu banco de dados. Ó. Observe que eu dei o Enter. O VBA já reconheceu que é uma estrutura, uma rotina. E o que é que eu vou fazer agora? Vou chamar a minha variável RS, ó, que foi declarada do tipo adobe.recordset, rs.close. Ou seja, vou estar fechando, certo? Aqui é um S, close. 2 pontos, vou setar quem é que ele vai estar fechando, certo? Ele vai estar fechando quem? O meu RS. Vai estar esvaziando a minha variável. Na realidade, ó, no Ting. Então, com o comando close, eu estou fechando quem? O meu RS, que é o nosso Adobe Record Set, beleza? E depois de eu fechar, eu estou setando o nosso RS, estou esvaziando o mesmo. E o nosso DB também o mesmo procedimento. db.close, 2 pontos, set, db igual noiting, certo? Ou seja, após fechar o meu DB, que é a minha conexão, eu vou também estar esvaziando a mesma. Então aqui, pessoal, só para recapitular, você fazendo essa estrutura aqui, o resto é bem tranquilo, certo? Observe que as variáveis que declaramos aqui, manipulamos aqui abaixo, ó, para abrir a conexão e para fechar a conexão, beleza? Então essa estrutura aqui, ó, connect DB e fechar DB, eu só faço uma vez, certo? E porque declarei do tipo pública, estou salvando em um módulo à parte. E depois, obviamente, só vou chamar elas, beleza? Então até o próximo vídeo, eu espero que tenha ficado de fácil entendimento. Eu espero que você possa marcar aquele seu amigo que quer aprender VBA. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Deixe o seu like, que é muito importante para a continuidade desta série. E comente, por favor. Só assim você está ajudando no crescimento do canal, beleza? Até a próxima. Falou!